Eu queria só fazer alguns breves recadinhos iniciais, antes de passar a palavra para as autoridades presentes, para que a gente possa fazer uma abertura formal. O professor Paulo Saldiva não está presente hoje aqui, mas está virtualmente nos agraciando aqui com as suas palavras em alguns instantes. Então, inicialmente, eu queria mencionar que estamos ao vivo, o evento está sendo transmitido por streaming no site do IEA, iea.usp.br/ao vivo, e está sendo gravado para posterior, para ser utilizado, né, vai ser hospedado no site do IEA e vai ser possível de ser visto depois. A gente terá espaços para perguntas da audiência presente e remota, que serão, então, faladas aqui, trazidas pelos moderadores ao longo dos quatro painéis que serão feitos hoje. A gente pede, obviamente, que vocês coloquem seus celulares no modo silencioso, e é fundamental que a gente enfatize que esse é um evento livre de assédio e é um evento que tem um caráter de transparência, de inclusão e de tolerância. Então, é importante que a gente faça isso ocorrer nas nossas manifestações, nas nossas falas ao longo. Tá? Inicialmente, também eu gostaria de mencionar que as fotos e outras mídias que forem geradas aqui no evento vão estar também disponíveis depois do evento no site do IEA. Queria agradecer inicialmente aqui o professor Saldiva pela acolhida aqui no Instituto de Estudos Avançados, a professora Beth e o professor Paulo Sumida, em nome do Instituto Oceanográfico, a Scientific American, em nome do meu amigo Alfredo Nastari, enfatizar uma coisa que vai ser lançada hoje aqui, né, a Cátedra Unesco, dentro da qual, né, esse evento está sendo também concebido. Mencionar o apoio da Repsol, em nome da Beatriz Giacomini, que apoiou o seminário, esse seminário e a Semana do Mar, e, em especial, aqui o time do IEA, né, citando nominalmente a Sandra, o Sérgio, o Jorge, o Leonor, Dona Raimunda e todo o time do IEA que vem fazendo um trabalho bastante robusto, consistente e duradouro aqui na Universidade de São Paulo. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o professor Paulo Saldiva, para as suas palavras, nesse momento de abertura, e depois dar sequência para os nossos outros convidados. Professor Paulo, por favor. Muito obrigado. Eu lamento não estar aí com vocês. Hoje eu estou na Faculdade de Medicina, nas minhas atividades didáticas, mas eu fiz questão de cumprimentá-los e agradecer em nome do Instituto de Estudos Avançados a oportunidade de que esse evento esteja ocorrendo no IEA. O IEA, para aqueles que não conhecem, ele é um instituto pequeno, mas ele pretende abordar questões complexas com a devida complexidade, ou seja, é basicamente um caldo de cultura, um local onde diferentes saberes se encontram e procura ser também um ponto de permeabilidade entre a universidade e a sociedade brasileira. Por exemplo, ontem tivemos nessa mesma mesa o encontro de 6 ex-ministros da educação discutindo os rumos da educação brasileira. Hoje nós estamos discutindo outro evento muito importante, que é o futuro dos oceanos e, consequentemente, da humanidade, das nossas vidas, da qualidade de vida no planeta. E como isso envolve aspectos econômicos, culturais, físicos, e principalmente de princípios e valores, existem, então, o IEA talvez seja um lugar que permita melhor essa interação. O interesse do IEA começa, já teve o privilégio de trabalhar com oceanos na pessoa de uma pesquisadora do Instituto Oceanográfico, a Mari Gazala, que esteve aqui fazendo um sabático e que muito honrou o Instituto com seus trabalhos de relação das pessoas que vivem nas costas, a população costeira, principalmente pescadores. Depois vem a cátedra da Unesco e a discussão do futuro, como fazer o manejo desse oceano. Num país onde o oceano faz parte da nossa, digamos, identidade. Se a gente olhar o Brasil, nós vamos ver que a maior parte das capitais dialoga com o oceano. O oceano faz parte da nossa herança política, cultural e também econômica. Portanto, eu não quero me estender mais, eu só
agradecer a Scientific American, o pessoal que está, todo mundo que ajudou a fazer esse evento, o Instituto Oceanográfico, o pessoal da CAP da Unesco, e por favor, sintam-se em casa, e agradeço mais uma vez que a USP, e acho que é esse o papel que a universidade tem que fazer. O EA não está na frente da USP, o EA é um instrumento da USP. Então, eu acho que a Universidade de São Paulo tem procurado responder, tem investimentos em bases e institutos oceanográficos, no navio oceanográfico, e tem abordado diferentes questões da regulação da relação do oceano com o clima, a produtividade, a contaminação por resíduos, sejam químicos, sejam microplásticos, existe toda uma dinâmica de econômica, social e científica por trás dos oceanos. Então, eu não vou mais perturbá-los, porque tem gente muito mais sabida que eu que vai falar com muito mais propriedade, mas permitam-me, como diretor desse instituto, expressar minha alegria por esse evento que está ocorrendo nas nossas dependências. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela acolhida, obrigado pela gentileza e obrigado principalmente pelo incentivo para essas oportunidades de diálogo interdisciplinar, transdisciplinar que o IA tem promovido há muito tempo aqui na USP e que continua fazendo. É uma alegria para a gente, eu acho que da comunidade da universidade, ter o IA como um ponto de ebulição de pensamentos e conhecimentos e de projeção de novos temas para a sociedade. Muito obrigado e vamos dar continuidade, então. Eu queria passar a palavra, então, ao professor Paulo Sumida, vice-diretor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, para as suas palavras. Bom dia a todos. Realmente é um prazer estar aqui. Bom dia, Turra. Bom dia. É um prazer estar aqui, né? E tendo o IO aqui como um dos protagonistas, né, dessa iniciativa, que é a Semana do Mar. Essa semana, esse evento já vem ocorrendo já há algum tempo e ele vem ganhando cada vez mais, né, vulto, né, e ficando cada vez mais importante no sentido de alcançar mais pessoas da sociedade, né, brasileira. Uma das coisas interessantes é o Brasil, apesar da sua costa imensa, ela não é uma nação com uma mentalidade marítima muito forte, né? Então, eu acho que esse evento vem contribuir para que a gente consiga cada vez mais, né, mostrar que o mar é um elemento importante, né, na vida de todos, né, não só do ponto de vista de qualidade da nossa vida própria no oceano, né, de ecossistema, mas também do ponto de vista econômico, né, e social. Eu gostaria de agradecer, né, em nome da diretoria do Instituto Oceanográfico, né, o esforço feito, né, pela equipe do IOUSP, do Turra, pela Scientific American e também o professor Saldiva, né, em nome do Instituto de Estudos Avançados. Eu espero que tenhamos uma semana bem produtiva. Eu fiquei muito bem impressionado com a programação. Acho que está uma programação espetacular, né, cada vez mais melhorando a cada ano, né? E então eu desejo a todos que tenham uma semana muito produtiva, que participem de todas as atividades, na medida do possível, e agradeço a todos, né, e pela oportunidade também de poder falar aqui para vocês em nome do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Obrigado, Paulo. Vocês vão ter a oportunidade hoje, no segundo painel, de verificar que o Paulo, além de um cientista, ele é um entusiasta dos oceanos, uma pessoa que vibra de uma forma muito, muito intensa e contagia as pessoas com esse entusiasmo, né? Então, é uma pessoa que representa bem esse espírito que a gente tem buscado nesses eventos, né? De você trazer insights, trazer reflexões, trazer estímulo para que as pessoas pensem os oceanos. Então, é uma inspiração que vocês vão ter a oportunidade de visualizar na sua área de atuação mais específica, que é a biodiversidade, daqui a pouquinho. Paulo, muito obrigado e vamos continuar as atividades em breve. Eu queria, na sequência, passar a palavra para o Alfredo Nastari, editor da Scientific American do Brasil. Obrigado. Bom dia a todos, né? Bom, eu vou ser muito breve. Eu queria ressaltar uma coisa, né? Essa parceria entre a Scientific American e o Oceanográfico parte de um ponto de vista comum, que é o da essencialidade dos oceanos. Eu não preciso, obviamente, nessa plateia,
né, discorrer sobre o quanto os oceanos são fundamentais, o papel que eles jogam até para o próprio futuro do planeta, para o próprio futuro da humanidade, para a nossa identidade cultural. Quer dizer, né, os oceanos têm um papel absolutamente protagonista e, como o Paulo disse, nós não somos um país de cultura marítima consolidada, né? Nós acabamos sendo colonizados da costa para dentro e fomos muito mais, né, nos interiorizando e deixando e virando as costas para o mar. O que eu reputo absolutamente importante é que todas essas questões essenciais dos oceanos sejam transmitidas à sociedade. E, nesse sentido, eu convoco todos vocês, né, e toda a comunidade acadêmica a se engajar nesse esforço que a Scientific American, a Cátedra Unesco, o IO, né, e várias entidades estão fazendo, de encorpar cada vez mais essa Semana dos Oceanos. No ano passado nós fizemos só um seminário, esse ano nós estamos fazendo uma semana já com uma programação bem mais variada, e o ano que vem a gente quer fazer coisas muito mais... Vai ser um mês inteiro, né? Assim, vai ser um mês inteiro, né? Uma coisa muito mais significativa. Eu acredito, sinceramente, que todo acadêmico tem que destinar uma parte dos seus esforços para a divulgação científica. Não é? Eu acho que a bancada é importantíssima, a pesquisa é o cerne da questão, mas se a gente não passar isso para a sociedade, nós vamos ficar sempre restritos a um círculo fechado onde as coisas são discutidas e não repercutem. Então, para nós da Scientific American, é uma enorme responsabilidade, um enorme prazer essa parceria, e eu conclamo todos vocês a participar da Semana dos Oceanos, que será um evento sempre inclusivo, aberto a todos, né, a todos que tenham experiências significativas e contribuições a dar na defesa dos oceanos. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Realmente é fundamental essa conexão. Às vezes, na universidade, a gente vive muito distante dessa realidade e o nosso linguajar, muitas vezes, é pouco palatável, né? Inclusive, essa própria palavra que eu acabei de dizer, né? É de difícil digestão, né? Para as pessoas. Então, é um esforço que a gente tem que fazer. E tem coisas muito bonitas, porque isso ninguém nega. Os oceanos têm muitas coisas bonitas, muitas coisas curiosas, muitos mistérios, né? Muitas emoções. Então, acho que não é tão difícil comunicar os oceanos. Né? Ao contrário. E, a partir dele, a gente pode comunicar meio ambiente, comunicar ciência de uma forma bastante ampla. Então, eu creio que é uma avenida bastante ampla e pavimentada já para a gente poder caminhar e navegar. Muito bem. Eu acho que essas falas elas representam bastante bem esse espírito, o espírito dessa semana, o espírito desse seminário. E eu queria, nessa finalzinho de fala de abertura, apresentar o que vai acontecer ao longo da semana e começar pelo evento de hoje. A gente tem aqui a Semana do Mar, né? Vamos ter um espetáculo de abertura hoje à noite, todos estão convidados, é um espetáculo gratuito, tá certo? Vai ser no Instituto de Artes da Unesp, do ladinho do metrô Barra Funda, Palmeiras. Né? Um quarteirão. A gente solicita que as pessoas que quiserem ir coloquem seu nome no formulário online que a gente encaminhou, que a gente pode depois deixar disponível aqui, ou então simplesmente falem com a gente, mandem e-mail que a gente faz o registro. Tá? A ideia desse evento de abertura é que a gente tenha um talk show, um diálogo com algumas personalidades que são bastante conhecidas do público, como a Amir Klink, a família Schurman. A gente vai ter alguns espetáculos do Coral da USP, de um grupo de fandango chamado Prelado e também da Adriana Calcanhoto. Esse é um evento de aproximadamente umas 2 horas, né, Alfredo? No qual a gente pretende criar um momento de consagração, um momento de união, um momento de alegria em prol ao redor dos oceanos. Né? Então, isso vai acontecer hoje à noite, todos estão convidados. A Semana do Mar está sendo apoiada pelo SESC, boa parte das atividades a partir de semana, inclusive, né, todas elas a partir de amanhã vão ser realizadas no SESC, pela SBPC, pelo Instituto Costa Brasília, representado aqui pela Márcia Denadai, e a Fundação Boticário.
Temos a colaboração do PPG-MAR, que é o Programa de Formação de Recursos Humanos e Ciências do Mar, a Ciesp, que é a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, e a Bloom, uma empresa que está se especializando em comunicação, em inovação, representada aqui pela Mariana Martins, que pode dar detalhes depois para vocês. E temos vários participantes, aqui a gente foi listando, tentamos fazer uma lista bastante inclusiva das instituições representadas. Então, como vocês podem ver, esse evento, além de ser um evento que congrega diferentes instituições, ele busca congregar instituições de diferentes locais do Brasil, e com diferentes focos. Então, temos aqui representações da universidade, da sociedade civil, de empresas, e creio que isso, então, traz um caráter bastante diversificado para o evento e para as discussões que vão ser feitas. Hoje a gente vai ter, então, 4 painéis, representando 4 temas importantes. Um deles é mudanças climáticas, depois biodiversidade, após o almoço, poluição marinha e, no final da tarde, comunicação para os oceanos. No final da manhã, teremos o lançamento oficial da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e, a partir das 18 horas, vamos nos mobilizar para o evento de abertura lá na Barra Funda. A partir de amanhã, teremos, então, as atividades concentradas no Sesc Pinheiros, que é aqui pertinho. E teremos atividades bastante variadas, como oficinas, painéis, atividades de mergulho na piscina para crianças, de vela. Enfim, vão ter uma série de atividades, todas elas estão bem descritinhas no site, né, Alfredo? E a gente, então, tem aí a possibilidade de estimular, essa inserção dessas pessoas. Você quer comentar? A ideia da semana é ser uma semana integradora dos oceanos em todos os seus aspectos, né? Quer dizer, não apenas o acadêmico, não apenas o científico, mas também as questões de lazer, que são absolutamente fundamentais. Quer dizer, os oceanos para a economia, do ponto de vista de turismo e do ponto de vista de bem-estar humano, são absolutamente fundamentais, né? Então, nós estamos resgatando questões de cultura caiçara, questões de marinas, de yacht-clubes, frente a frente com preservação ambiental. Ou seja, é um evento bastante diversificado e integrador. Nós temos a pretensão de aos poucos, trazer todos os segmentos que lidam com a questão do mar para um único evento onde as coisas possam ser discutidas e compartilhadas. Muito bem. E finalizando, eu queria mencionar que, obviamente, um evento desse porte não é feito sozinho. Ele demanda uma série de esforços. Embora o nosso exército seja que nem aquele exército dos 300 lá da Grécia, na verdade é 300 dividido por 10, e olha lá. Eu acho que é importante mencionar o empenho e o comprometimento de várias pessoas. No lado da Scientific American do Brasil, eu queria mencionar, na pessoa do Pablo, que está aqui, o empenho em direcionar os esforços para esse evento. E, do lado do Instituto Oceanográfico, eu queria citar aqui a Mayla, que agora acho que saiu um pouquinho ali, a Mayla. E, no nome da Mayla, indicar aí várias pessoas que ajudaram na organização, a Natália, eu vou esquecer certamente a Mariana, hoje temos aqui a Vitória e a Thaís ajudando na relatoria, a Leandra, enfim, a Luciana, que está ali também. Temos um time muito, muito querido, muito rico, muito autêntico e muito estimulado, que não nega energias, para que a gente conseguisse chegar aqui. Não foi fácil. Então, nesse sentido, eu queria pedir para vocês uma salva de palmas a esses times que estão aí fazendo com que a gente consiga estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Dito isso, queria pedir então para que a gente desfazer a mesa, e chamar o primeiro painel, tá certo? Para a gente começar então as atividades. Obrigado, Paulo. Obrigado e bom trabalho para todos. Alfredo, e vamos tocar o barco. Bom dia. Eu vou ficar aqui. Eu queria, então, inicialmente chamar Pablo.
para atuar na comoderação, em breve teremos o Andrei Polejac, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos aqui uma estratégia de painel composta por 3 convidados e 3 moderadores, facilitadores, provocadores, debatedores, né? Acho que a gente podia ficar assim, um no meio e um na ponta. E a ideia é que a gente consiga estimular os debatedores a esclarecer pontos, tocar em pontos que talvez estejam um pouco obscuros na linguagem, como estão sendo apresentados, enfim, trazer algumas reflexões importantes sobre esses temas que são temas muito caros para a sociedade, né? Embora muitas vezes ela ainda não saiba, né, ou não tenha um entendimento tão claro. Então, a ideia é que a gente aqui faça uma primeira discussão sobre mudanças climáticas e os oceanos, e para isso eu gostaria, né, e tenho o prazer de convidar à mesa o professor Jefferson Cardia Simões, o professor Eduardo Zigli e o professor Ricardo de Camargo. Por favor. Então, assim que o Andrei chegar, ele está vindo de Brasília hoje, eu vou pedir para ele tomar assento aqui e compartilhar com a gente os seus pensamentos. Bom, fazendo uma breve apresentação, o professor Jefferson é professor titular de Glaciologia e Geografia Polar da URGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera e é vice-presidente do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas do Conselho Internacional de Ciências. O professor Eduardo Zigli é professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador do Laboratório de Dinâmica Costeira, atuando em várias frentes, inclusive na temática da erosão. O professor Ricardo Camargo é docente do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG, da USP, né, e participante do projeto de pesquisa do CEMPES Petrobras envolvendo projeções de situações extremas de vento e ondas na região oeste do Atlântico Sul. Como vocês podem ver, são pesquisadores em temas diferentes, porém complementares, e que vão nos dar aqui a oportunidade de uma reflexão bastante abrangente sobre a temática das mudanças climáticas. Inicialmente, eu gostaria de passar uma provocação para vocês em relação ao momento atual que a gente vive, que está sendo exacerbado atualmente em relação a aparentes dúvidas em relação às mudanças que estão acontecendo no clima, né? Por exemplo, a sociedade ela se depara com muitas notícias, algumas delas mais, outras menos embasadas em dados científicos, questionando a validade ou a existência dessas mudanças, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente começar a aquecer a discussão. Que mensagem a gente passa para as pessoas? A gente tem evidências de que essas mudanças estão acontecendo? Ou isso, na verdade, é uma manipulação que ocorre em nível internacional com interesses econômicos e que a gente pode se pegar, né, refém dessas falácias? Como a gente vê isso? Jefferson. Posso começar? Vai. Bom dia a todos. Opa. Bom, a grande questão que nós temos hoje com o advento das mídias sociais e também com outras maneiras de comunicação é confundir opinião com conhecimento, onde o conhecimento deve ser balizado pelas informações, evidências e substanciado pela verificação da verdade. Hoje, infelizmente, qualquer um tem o direito a dar sua opinião e confunde opinião não balizada, sem informações e sem conceitos básicos como verdade. E aí nós entramos naquele universo de falsa comunicação, se preferir mentiras ou fake news. Nós temos que entender que, basicamente, fazem 25 anos, existe uma campanha de desinformação manipulada por indústrias conservadoras do óleo e gás, a indústria petroquímica norte-americana. Alguns nomes são muito conhecidos, existem vários livros sobre isso, sobre os vendedores de inverdades, que foi montada essa campanha baseado na mesma tecnologia de informação da campanha anti-tabagismo. Ou seja, durante mais de 30 anos, nos Estados Unidos, as companhias de vendedores de fumo incentivaram uma campanha contra a medicina,
contra a saúde em geral, promovendo falsos cientistas ou cientistas que eram remunerados pela essa indústria para dizer que não havia problema com o tabagismo. O mesmo processo, as mesmas companhias de comunicação social e relações públicas foram contratadas pela parte mais conservadora, e eu enfatizo a parte mais conservadora, da indústria do carvão, óleo e gás. Esse processo chegou a tal ponto que nos Estados Unidos se criou o mito que haveria 2 escolas na comunidade científica. Não há 2 escolas. Nós temos a comunidade científica que aborda a questão de mudanças do clima, montou isso há mais de 50 anos com o avanço científico e mostra claramente que nós estamos vendo rápidas mudanças. E eu enfatizo um ponto importante nessa discussão. Desde conceitos básicos, confusão entre meteorologia e mudanças do clima, confusão entre velocidade dessas mudanças. Variabilidade climática e mudança do clima é algo inerente ao sistema ambiental planetário. O problema é a velocidade que esses processos estão ocorrendo, como as espécies se adaptam com essa velocidade e, é claro, o estresse que nós temos na humanidade. Feito isso, eu gostaria de enfatizar que aqui no Brasil, por uma ala, eu não diria conservadora, uma ala retrógrada que nós estamos vendo nesse momento, começou a incentivar pessoas com currículo pífios, que desde os últimos 20 anos estão atrás, inclusive alguns deles recebendo dinheiro da indústria conservadora e do agronegócio para dar palestras negando os conceitos verdadeiros, eu enfatizo, verdadeiros da ciência. É isso que nós temos. O cenário das mudanças do clima estão muito claros. E notem, eu falo em cenários, não em previsões climáticas. Ou seja, nós sempre temos uma barra de erro muito grande nesses cenários, mas nós sabemos que vai acontecer em diferentes escalas de tempo e a partir dos próximos 20, 30 anos. A opinião sem informação é um espaço aberto para manipulação, né? Exatamente. Nós temos que entender que, sem educação, sem uma base cultural forte, nós entramos para a mistificação. E isso sempre foi. E aí eu critico tanto governos de extrema esquerda e extrema direita, usados e manipulados. Nós temos que entender, nesse momento crítico da sociedade brasileira, que os 2 extremos estão errados. E os 2 extremos sempre levaram a podar o indivíduo a ideias extremistas e que levam, infelizmente, nós temos esse problema na sociedade brasileira, um messianismo. Não existe salvador da pátria. Obrigado, Jefferson. Eduardo, Ricardo, vocês gostariam de complementar? Só rapidinho também, o Jefferson falou bem já toda a parte da ciência e que realmente são fatos científicos, né? Não é algo que a gente acha que está acontecendo, é baseado em fatos. E aí vem uma resposta fundamental, acrescentando só, na questão da adaptação que a gente precisa pensar no futuro. E o primeiro passo para conseguir se adaptar é a aceitação dos fatos. Senão a gente não vai conseguir se adaptar. Então acho que isso é fundamental, a gente conseguir, para poder se adaptar, aceitar o que está acontecendo. Perfeito. Ricardo? Obrigado, Turra. Agradeço pelo convite, parabenizo pela organização. É uma lástima essa onda de achismo e de afirmações infundadas, né? A gente, como cientista que usa régua, métodos quantitativos e vai lá e compara com situações anteriores, não há dúvida desse processo. E, infelizmente, a gente se defronta com opiniões, né? Como disse o Jefferson, e agora que vamos combater comunicando a sociedade de maneira adequada. Eu acho que esse aqui é o que nos resta nesse momento. Sem dúvida. Esse é um dos papéis da Scientific American, de trazer, né, Pablo, essa tradução para a sociedade de uma forma robusta, né? Então, eu queria te passar a palavra também para você dialogar com os participantes. Obrigado, meu caro. Bom dia a todos. Então, eu queria aproveitar justamente que nós estamos aqui numa mesa com 3 cientistas que observam o mar de prismas diferentes, né, para perguntar para vocês o seguinte: o que é que nas suas respectivas áreas de atuação vocês estão vendo de mudança no mar causada
pela mudança climática e que cenários vocês estão vendo aí para o médio prazo? Quer dizer, vocês como pesquisadores que usam método científico, o que cada um está vendo na sua área e para onde está indo? Começando então de lá para cá, né, pelo Jefferson. Começa comigo também? Então tá. Bom, o meu papel aqui é falar sobre os oceanos polares, cerca de 10% da superfície terrestre. Nós estamos falando aí quase 50 milhões de quilômetros quadrados e que por uma série de retroprocessamentos responde muito rapidamente, ou mais rapidamente, às variações ambientais do que outras massas de águas oceânicas. Isso principalmente devido a uma cobertura de gelo sazonal, que é o mar congelado, não tem nada a ver com as geleiras, e, aliás, esse é um dos absurdos que essas comunidades negacionistas de mudança do clima confundem propositalmente as massas de gelo do planeta, as geleiras, que têm outra gênese, e que tem 90% lá no manto de gelo da Antártica, com o mar congelado. Mas aqui nós estamos num evento sobre oceanos. E o que nós estamos vendo? Basicamente, nós estamos vendo, primeiro, a capacidade de absorção do dióxido de carbono, que grande parte do excesso de dióxido de carbono que nós estamos colocando está sendo absorvido pelo oceano, e principalmente pelo oceano austral, o oceano Antártico, está chegando ao limite. Nós sabemos que esse oceano absorve grande parte desse CO2, dióxido de carbono em excesso, mas nós já estamos observando o aumento da acidez no oceano austral. Isso gera graves consequências não só para uma intensificação do efeito estufa na troca com a falta desse efeito tampão, mas também afeta a própria produção biológica. Se nós expandirmos isso para o Ártico, nós temos uma situação muito mais drástica. Essa situação muito mais drástica é devido à sensibilidade do Oceano Ártico a rapidamente, também devido a esses retroprocessamentos, perder o seu gelo marinho. Nos últimos 30 anos, nós vimos a redução da extensão mínima do mar congelado cair de cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados no auge do verão ártico, que é lá por setembro, para 3,5, 4 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, cada vez menos o Ártico vai congelar durante o verão. E não só isso, nós já estamos vendo a abertura do Oceano Ártico até mesmo no Polo Norte geográfico, com canais, políneas, que são áreas muito grandes abertas no meio do gelo. E eu gosto de provocar negacionistas do seguinte sentido. Nós temos um presidente nos Estados Unidos que nega as mudanças do clima. Ele deve saber certamente que o Pentágono não leva ele em consideração. O Pentágono mudou em 2010, 2011 toda a política de defesa para o Ártico, passando a considerar a possibilidade, inclusive, aumentar o número de navios da Marinha norte-americana de superfície. Ou seja, a Guerra Fria foi uma guerra no Ártico com submarinos nucleares, com mísseis balísticos intercontinentais e submarinos embaixo do gelo marinho. Hoje, estamos passando cada vez mais para navios de superfície porque o mar está aberto. Primeira consequência, defesa. Segunda consequência, e com um novo ator no Ártico, a sonhada abertura da Rota do Nordeste. Você se lembra nas grandes descobertas, desde as grandes descobertas, e nós temos evidências científicas que nos últimos 8.000 anos nunca isso aconteceu, de o Oceano Ártico está aberto para a navegação de navios não quebra-gelos. E o novo autor, nós temos 2 novos atores no Oceano Ártico, inclusive potências não árticas. A primeira que já está atuando, que é, evidentemente, a China, porque uma rota pelo Ártico é uma economia de 5.000 quilômetros de navegação e $100 mil em cada viagem de navio, e isso está se tornando uma realidade. E hoje já se faz estudos avançados, tanto na Islândia, no Canadá, de novos portos para o Ártico, ou seja, uma nova rota de transporte. Então, o sonho das grandes descobertas, o lado talvez positivo das mudanças do clima é esse. Então, nós temos a questão aqui, e não podemos esquecer, que eu ia falar, é claro, como as regiões polares estão respondendo a esse aquecimento em termos de contribuição para o aumento do nível médio dos mares. Por enquanto,
ou seja, nos próximos 20 anos, nós ainda vamos ter a maior contribuição do aumento do nível do mar das geleiras não polares. Andes, Himalaias, Montanhas Rochosas, Alpes, etc., e o sul da Groenlândia. Isso já está representando um aumento médio ao redor de 3 milímetros por ano do nível dos mares. Se vocês verem os nossos cenários, que chegam até 1 metro, 1,20 m, daqui 30, 40 anos, esses aumentos vêm mais para o norte da Groenlândia e aumentos já no norte da Península Antártica. A Península Antártica é o lugar mais ameno da Antártica, né? Está, inclusive, mostrando uma maior contribuição com o derretimento das geleiras. Isso não tem nada a ver com o oceano. E, completando, para ver como é complexa o sistema climático, é difícil, para quando você vai falar com leigo e principalmente com negacionistas, eles usam esse tipo de informação. O próprio aquecimento leva ao derretimento do gelo que está perto de zero, e acredite, no planeta Terra nós temos gelo frio e gelo quente, e esse gelo que está derretendo nessas montanhas, no norte da Antártica, no sul da Groenlândia. Mas nós temos gelo a menos 50, a menos 60 no planeta Terra, e nós estamos observando exatamente um aumento da acumulação de neve devido ao aquecimento da atmosfera. Então é bastante complexo essa situação, mas basicamente os oceanos polares são essenciais nos processos de mudança do clima, eles estão respondendo rapidamente, e aí o grande desafio, nós aqui como cientistas brasileiros, é destruir um mito que foi criado e prejudica muito para o brasileiro a questão das mudanças do clima, do país tropical, isolado, abençoado por Deus, assísmico. Tudo isso, é claro, é uma visão da década de 1950 e 60. Não é a realidade, esse país está conectado com todo o sistema ambiental. Obrigado, Jefferson. Bom, eu vou representar, né, a zona costeira, então falar da zona costeira, que vai funcionar como essa interface e usando como condição de contorno isso que o Jefferson falou, aquilo que o Ricardo vai falar, dos eventos extremos e tempestades, né, e ondas. Mas, considerando a zona costeira, a gente está falando de uma linha, justamente de uma interface entre os continentes e o oceano. Um monte de trocas de energia acontece nessa região, então a gente tem um ambiente muito dinâmico. Quando a gente vai na praia hoje, ela é diferente de ontem e vai estar diferente de amanhã. Então ela responde de forma rápida a essas variabilidades climáticas que a gente tem. Então o tempo todo a gente tem uma busca de equilíbrio em relação à situação que força esse ambiente. No planeta a gente tem 440 mil quilômetros de linha de costa, mais ou menos, mas ela representa só 0,05% da área do planeta, né? Então é uma faixa estreita, mas com grande importância socioeconômica, de uso e ocupação, né? Então grande parte da população mundial vive nessa região, vive naqueles 100 quilômetros da linha de costa, né? Então a gente tem bastante gente nessa região, pressão grande em cima dessas regiões. Tanto é que, quando a gente pensa em problemas de erosão, problemas na região costeira, a gente tem essa mistura entre mau uso, que nessa escala de alguns anos ela ganha em relação a mudanças climáticas, mas, junto com mudança climática, a gente tem esse processo sendo exacerbado, né? Ele vai aumentar bastante em função da presença, né, em função da existência das mudanças climáticas, elevação do nível do mar, aumento de tempestades, eventos extremos, mudança no clima de ondas e assim por diante. Ou mesmo descarga dos rios, né, que em função de alteração na precipitação vai mudar o aporte de sedimentos para a região costeira. Então é tudo, que nem o Jefferson falou, né, tudo conectado e, nesse caso, se encontrando na região costeira. Então, outros efeitos também, como aquecer os oceanos, acidificação dos oceanos, afetando, por exemplo, né, dar um exemplo rápido de ambientes tropicais, onde a gente tem os recifes de corais, branqueamento, doenças, destruição dos recifes,
acaba levando a uma destruição desse ambiente e, só como exemplo, no Brasil a gente tem mais ou menos 2.500 quilômetros de linha de costa adjacente a recifes, né? Então, que são controladas por recifes costeiros. Recife costeiro atua na atenuação de ondas que chegam na zona costeira. Quando a gente tem essa atenuação, a gente favorece sedimentação na parte de trás, ou seja, a acreção da linha de costa. Se a gente ou destrói esse recife ou aumenta o nível do mar sobre o recife, a gente começa a ter mais energia de onda chegando nessa região costeira. Assim, mais transporte de sedimentos, mais erosão. Ou seja, um monte de erosão, principalmente nessas áreas tropicais, onde tem hoje em dia, né, um abrigo em função dos recifes. O Jefferson comentou da questão da elevação do nível do mar, que é fundamental, né, como uma condição de contorno, uma dessas variações climáticas, uma das variações da condição de contorno para a zona costeira. Projeções, bom, no último século a gente teve já 20 centímetros de elevação do nível do mar. Então ela está acontecendo, não é algo que são projeções que indicam que vai acontecer. E claro, a gente vê os efeitos disso hoje em dia na zona costeira. Então a gente tem erosão acentuada, a gente tem salinização em ambientes estuarinos ou do lençol freático, entre outros efeitos em função da elevação do nível do mar, que no último século então foi de aproximadamente 20 centímetros. Projeções conservadoras do IPCC levam isso para mais ou menos 1 metro até 2100, mas trabalhos recentes, inclusive há 2 semanas saiu um trabalho a respeito de novo, elas já indicam projeções de até 2 metros acima do nível atual até 2100, em função de considerar o derretimento de calotas polares e geleiras, que nem o Jefferson estava falando. Então, isso vai aumentar muito mais em relação a essas previsões iniciais, o problema. E aí sim, causando, óbvio, inundação de regiões costeiras, efeitos de eventos extremos cada vez mais sentidos dentro desses ambientes baixos, nas regiões da planície costeira, nas regiões planas, e vai levar a um deslocamento, problema social, né, sociopolítico enorme, deslocamento de mais de 200 milhões de pessoas em função desses aumentos do nível do mar nas próximas décadas, né? A gente está falando em poucas décadas, né, até o final de 2100. Bom, pessoal, do ponto de vista da meteorologia, eu tenho a minha carreira iniciada lá na oceanografia, acabei me fixando na meteorologia. Então, do ponto de vista da meteorologia, existem várias evidências, né? Esse processo de alteração que está sendo causado pela emissão de gases do efeito estufa tem um efeito de aquecimento da troposfera, que é essa camada inferior da atmosfera terrestre toda que está próxima à superfície, inferior, que a gente quer dizer, uns 15, 20 quilômetros a partir do nível do mar, considerando toda a extensão da atmosfera terrestre. Essa camada está aquecendo, mas a camada que vem logo acima dela, que se chama estratosfera, está apresentando um resfriamento. Então existe uma mudança, uma expectativa inclusive de mudança da importância de circulações na baixa estratosfera, influenciando a troposfera, que por sua vez tem toda a dinâmica que está relacionada com sistemas que nos afetam aqui na superfície. A gente pode achar que não tem nada a ver com aquilo que está lá em cima ou aquilo que está lá na profundidade, mas isso nos afeta bastante diretamente. Do ponto de vista de evidências, existe também uma série de medições que são feitas operacionalmente para efeito da previsão do tempo. É como se a gente estivesse observando uma expansão do cinturão tropical. As condições tropicais estão sendo... o cinturão tropical está engordando, né? O trópico daqui a pouco já não é mais em 23,5, sei lá em que latitude ele vai parar, né? E aí a gente vê um pouco desse comportamento. Então é de se esperar que hajam mudanças no comportamento dos sistemas atmosféricos por conta, né, dessas influências, né? Podem ser influências mais locais, inclusive como alterações de uso do solo, evapotranspiração, umidade do solo, o quanto que você tem de umidade para fornecer para os sistemas atmosféricos, né? Isso a gente pensando sobre o continente, né? E afetando a precipitação, afetando a nossa matriz energética prioritariamente hidrelétrica,
a gente sabe a bandeirinha da conta de luz para onde vai, né? Então tem uma série de implicações aí praticamente diretas, né? E do ponto de vista da atuação desses sistemas no oceano, a gente pode pensar na frequência de ocorrência, na intensidade e na duração desses sistemas, né? A gente pode não ser influenciado por ciclones tropicais, os tais furacões, mas em alguns modelos climáticos, alguns eventos acontecem. Então, imaginem aqueles furacões que varrem a parte do Atlântico Tropical Norte, entram no Caribe e depois vão lá para a costa dos Estados Unidos, faz um espelho disso no hemisfério sul, a gente ia ter sistemas varrendo aí as capitais do Nordeste, ia ser uma desgraça se isso acontecesse, né? Quantos anos a gente ia demorar para reconstruir esse tipo de coisa. Do ponto de vista não da parte tão tropical, a gente tem um país de extensão territorial bastante grande, existe expectativa de mudança dos sistemas extratropicais, esses que trazem esse friozão para a gente aqui, não de não haver mais o friozão, mas de as ondas de frio, o lado frio e o lado quente sempre vai continuar existindo, né? Então o transporte do calor é um exercício que o oceano e a atmosfera fazem frequentemente, então mudando um pouco a distribuição e os lugares onde a temperatura varia muito, a gente vai ver implicações diretas na evolução do tempo e eventualmente nas condições climáticas dos locais. E pensando que também nessas projeções existe uma maior frequência de ocorrência de sistemas subtropicais, né? A gente falou de tropicais, de extratropicais, existem também os subtropicais, não é querendo dar aula de meteorologia, mas todo mundo lembra daquele ciclone Catarina de março de 2004, né? O único furacão do Atlântico Sul, foi um ciclone subtropical que evoluiu para um furacão de categoria 1, único registrado aqui. Outros ciclones subtropicais já foram observados, né, na era satelital, aí, com imagens de infravermelho, vapor d'água e etc. Tem vários estudos tratando desses sistemas, né? Esses sistemas normalmente ganham nomes, eles são acompanhados, eles acontecem na área de responsabilidade da Marinha do Brasil e podem afetar as áreas de exploração nas bacias de Sergipe, de Espírito Santo, né, as bacias de Campos e principalmente a bacia de Santos, né? E como a minha parte tem a ver com esses eventos extremos, variação do tempo na escala climática, né, a expectativa de mudança nos padrões extremos de ocorrência de vento e ocorrência de ondas também nos preocupam bastante, tanto no que diz respeito à infraestrutura toda que está sendo colocada no oceano, como eventuais acidentes ambientais que podem vir a acontecer por conta da ocorrência de extremos. Então, a questão é que a gente tem que estar preparado, não dá para ligar um ventilador e empurrar isso para lá, né? A gente tem que estar preparado em termos de mitigar os impactos, né? Saber as nossas vulnerabilidades de uma maneira bastante abrangente. Obrigado. O enredo que a gente está construindo aqui, ele então parte do entendimento que as mudanças são um fato inequívoco, por muitos tipos diferentes de evidências. Essas mudanças, elas estão tendo rebatimento em vários sistemas, no sistema polar, na zona costeira, na atmosfera, que tem rebatimentos na biodiversidade, que tem rebatimentos no próprio sistema socioecológico, incluindo questões práticas imediatas relacionadas ao risco de você ter uma plataforma de petróleo sendo exposta a ventos que não foram utilizados, por exemplo, nos modelos que projetaram essa plataforma nos estudos de impacto ambiental, por exemplo. Então, tem questões práticas muito importantes. Mas tem uma questão que eu queria passar esse caminho, né, e trazer um pouco para a questão da ciência, que é o seguinte: amanhã a gente vai ter uma fala do Almirante Guida sobre o ProAntar, sobre o Programa Antártico Brasileiro. E a gente teve recentemente aí um grande problema lá na Antártica, teve o acidente, né, com a nossa estação, ela foi reconstruída, foi um dinheiro bastante grande que foi investido. As operações antárticas, aqui Jefferson, que está há bastante tempo envolvido nessas operações, entende o problema que é, né, a complexidade que é.
o recurso que é envolvido, né? Então, assim, todas essas pesquisas, estudar a atmosfera também não é simples, estudar a zona costeira tampouco, né? Então, eu queria que vocês explorassem um pouquinho, aí eu vou pedir para que a ordem seja inversa, começando pelo Ricardo, quais são as complexidades inerentes aos estudos que vocês fazem e, principalmente, quais são os gargalos que vocês enfrentam no dia a dia de vocês em relação à capacidade, né, de se fazer essa pesquisa. O que está faltando para vocês fazerem talvez mais, talvez melhor e talvez diferente? Vai lá, Ricardo. Esse cara gosta de botar uma calça curta na gente. Do ponto de vista da meteorologia, Turra, é bastante... É necessário a gente contornar a quantificação da incerteza. A gente precisa realmente, assim como na previsão de tempo, né, que para o final de semana todo mundo está interessado em saber, a gente precisa quantificar a incerteza que está envolvida nesse processo das expectativas, né? Toda medida tem uma incerteza, né? As projeções desses modelos vão estar associadas a incertezas. O que a gente tem que fazer é tentar entender direitinho de onde vêm essas incertezas. É lógico que existe, como a gente já ouviu dos colegas, sinais inerentes de variabilidade do clima, intrínsecos ao complexo sistema climático terrestre. A questão é a velocidade que as mudanças ocorrem, eu acho que isso está bem claro para todos, mas existe uma deficiência grande para você minimizar essa incerteza. Então, do ponto de vista da escala de tempo, a gente consegue minimizar essa incerteza fazendo diversas previsões para os próximos dias, utilizando uma leve perturbação na condição inicial e tentando colocar à luz da combinação não linear do sistema atmosférico, o que isso iria influenciar na previsão do final de semana. E aí a coisa que as pessoas gostam de criticar é, se falha para o final de semana, imagine para daqui 100 anos, né? O que a gente tem que se ater é que as incertezas ligadas às variações de tempo e as incertezas ligadas às variações de clima estão ligadas, obviamente, a processos da atmosfera, mas um tem a ver com a média, que é muito mais fácil de você controlar, e o outro tem a ver com a dispersão, o espalhamento em torno dessa média. Então, o que tem que fazer, os esforços da comunidade meteorológica e oceanográfica internacional nas projeções climáticas, nas novas simulações de modelos acoplados que envolvem o oceano, a atmosfera, a biosfera, a criosfera, aerossol, química. O que teria que fazer é realmente aumentar a credibilidade disso com a sociedade através de alguma maneira que cabe a nós fazer essa visibilidade, esse aumento de transmissão do conhecimento. É lógico que são assuntos complexos que a gente tem que traduzir de uma maneira bastante simples para um conteúdo, por exemplo. Não que sejam simples os conteúdos da Scientific American, mas não adianta a gente querer fazer um linguajar muito elaborado, um meteorologês, um oceanografês, que nem a gente está acostumado, que é difícil passar isso para o público em geral. Então, do ponto de vista dos estudos, eu acho que a gente tem que torcer para que o fomento continue, né? Eu acho que esse aspecto é fundamental. Às vezes as pessoas acham que, mas já não fez projeção, pode parar então, né? É igual ter climatologia de uma estação, né? Já deu 30 anos de dados, então pode fechar. Não, pelo amor de Deus, não, né? Bom, então era isso. Obrigado. Bom, na zona costeira, vou na linha que o Ricardo estava falando também, na questão de previsibilidade, né? A gente tem uma dificuldade, na verdade, na previsibilidade do que acontece ou que pode acontecer no ambiente costeiro, em função justamente dessa grande variabilidade. Então, a gente conhece bem comportamentos sazonais no ambiente costeiro. A gente sabe que, por exemplo, né, as praias no inverno tendem a perder sedimento. Esse sedimento vai, no verão, ser recolocado nessa praia, então ele vai reconstruir o perfil de verão daquela praia. Então, há um efeito sazonal. Efeitos interanuais já começa a aumentar a dificuldade na previsão, né? Quando a gente pensa em eventos
climáticos, né, como El Niño, alguma coisa desse tipo, aí, que vai mudar o clima de ondas. E aí, quando a gente pensa em longo termo, fazer previsões de como esse ambiente costeiro vai se comportar em algumas décadas ou séculos, aí a gente entra numa imprevisibilidade muito grande, né? A gente tem vários fatores e a zona costeira não responde de forma homogênea, né? A gente tem uma variabilidade regional muito grande, então cada caso vai ter um tipo de resposta e cada ambiente vai ter um tipo de resposta. Então é difícil fazer essa previsão do ambiente. Isso só do ambiente natural. Se a gente pensar ainda no ambiente ocupado, né, onde o homem está interagindo e alterando, mudando o balanço sedimentar com construções de muros, espigões, moles, né, que vão alterar esse balanço sedimentar do ambiente, a gente aumenta mais uma variável, né? Então mais complexo ainda conseguir prever isso nesse sentido. Pensando em zona costeira, a gente tem um acesso logístico é mais simples, né? A gente consegue chegar mais facilmente no local para medir, a gente não precisa de um navio, não precisa de uma estrutura desse tipo, mas, ao mesmo tempo, colocar um instrumento, por exemplo, na zona de arrebentação de ondas é complexo, difícil, porque é muita energia que a onda está dissipando naquele local, então vai quebrar o instrumento, né? Então, tem as suas complexidades nesse sentido também. Mas, assim, pensando em relação a mudanças dessas condições que forçam o ambiente costeiro, eu também falo nessa questão da previsibilidade, que é muito... a gente tem uma incerteza muito grande do comportamento de cada um desses ambientes. É difícil fazer as previsões. Mesmo quando a gente usa os modelos numéricos que nos dão ideias de como vai se comportar o ambiente, a gente não consegue ter um modelo geral, claro, porque cada caso é um caso. E depois, na medida em que eu vou alterando as variáveis, eu vou alterando a resposta do ambiente também. Então, eu preciso ter essa retroalimentação contínua na hora de analisar esse caso. E quando a gente fala em mudança climática na zona costeira, a gente tem áreas que podem se beneficiar e outras que vão se prejudicar em função disso, né? Então, por exemplo, se eu alterar clima de ondas, eu altero o transporte de sedimentos ao longo da costa e, de repente, esse sedimento que saiu mais de uma região, ou seja, erodiu mais uma região, ele vai ser depositado em outra que vai sofrer acreção, que às vezes pode até compensar a elevação do nível do mar. Então, a gente tem que avaliar toda essa variabilidade e não num sistema fechado, sempre nessa interação, tanto ao longo da costa como através da costa. Jefferson? Quer resposta como pesquisador ou como gestor de ciência e tecnologia? Como você se preferir. Vamos como pesquisador Vamos primeiro. por parte. Bom, eu acho que o grande desafio nosso agora, principalmente no Brasil, é regionalizar os cenários de mudanças do clima e dos prováveis impactos. Particularmente no nosso caso da pesquisa do Programa Antártico, nós temos cada vez mais que puxar para as interações Brasil-Antártica, que é extremamente próximo. Isso vai desde cenários de mudança do clima na atmosfera, eventos extremos, na biota, na relação da biota polar com a biota do Atlântico Sul, e como essas diferentes situações implicam os impactos nos biomas brasileiros. Então, é aumentar a escala, e isso depende, é claro, de investigação de campo e de metodologias adequadas. Agora, eu creio que o principal problema que nós temos na parte de quem está gestionando, tem duas coisinhas que estão incomodando muito. Um é a burocracia e judicialização de toda a sociedade brasileira. Houve um cálculo que saiu semana passada que o pesquisador brasileiro perde 30% do seu tempo fazendo burocracia. Se tornou um inferno nesse país ser gestor de qualquer coisa, mas principalmente na ciência e tecnologia, porque nós não temos o apoio burocrático, administrativo. Nas universidades acaba
de fato, quem acaba fazendo prestação de contas, gestão de pessoas, etc., é o próprio gestor da pesquisa. Isso aí toma muito tempo, a gente acaba tendo que se afastar. E é claro que isso é pior do que a irregularidade dos recursos, né? É muito dinheiro no Brasil posto fora por atitudes de pessoas que não têm a capacidade nenhuma no poder jurídico de decidir o que é ciência de fato, o que não é. Nós temos aqui esse problema se tornou sério no Brasil, né? E uma das coisas que nós temos aí, sim, que esse é o papel nosso e que o papel desse encontro aqui, o papel da Scientific American e outros órgãos, é que eu não acredito no sucesso da ciência no Brasil enquanto nós não melhorarmos a nossa base educacional. O reconhecimento do saber científico do nosso trabalho vem com a reconstrução do ensino fundamental e, basicamente, do ensino médio. O nosso analfabetismo funcional e, inclusive, do conhecimento científico básico na escola média está chegando a ponto de colapso, e isso afeta a percepção do leigo sobre do que é a ciência, do que é o nosso papel. Eu sou muito crítico nisso, porque se explora ainda o mito do cientista do século XIX no Brasil. Ele não é visto como um profissional, ele é visto como um sujeito abnegado que vai se dedicar e salvar o mundo no laboratório, como rato de laboratório, sozinho. Outro erro também da percepção do brasileiro. Ele ainda vê o cientista como um Einstein, um cientista do início do século XX que resolve os problemas, e hoje cada vez mais a ciência é uma atividade de grupo, e cada vez mais grupos maiores, né? E isso tudo nós temos que mudar na percepção do brasileiro. Só aí nós vamos começar a ser valorizados. Lembre-se, eu até gosto de brincar, o sistema de ciência e tecnologia foi montado pelos militares. O primeiro presidente do CNPq foi um almirante. Por quê? Uma visão nacionalista. Quem não é nacionalista e não é patriota destrói a comunidade científica. Obrigado, Jefferson. Pablo? Bom, eu quero aproveitar que eu estou fazendo o papel da pessoa de fora, né, em relação aqui à pesquisa oceanográfica, fazer uma pergunta que talvez seja básica, mas é uma curiosidade que eu tenho em relação ao quanto essas questões que a gente está colocando, né, dos efeitos da mudança climática dos oceanos, o quanto tem percepção pública, estatal disso. Por que eu estou colocando isso? Por exemplo, ano passado a gente fez um evento chamado Futuro da Alimentação. E ficou claro para quem estava lá, quer dizer, que o Ministério da Agricultura já tem um mapa ali de como vai ser a agricultura brasileira nos próximos 50 anos, entendeu? Para onde que as culturas vão migrar, onde que vai dar para plantar café, onde vai dar para plantar açúcar, onde não vai dar, quer dizer... No caso da terra, o Brasil já está se pensando dentro do contexto de mudanças climáticas. Isso é nítido, né? E eu lembrei isso também porque o Jefferson deu esse exemplo do Pentágono, né? Como o Pentágono já está pensando aí. Eu lembrei de uma matéria que a gente publicou na Scientific American. Por exemplo, nos Estados Unidos, como eles têm aquela realidade muito grande, né, dos furacões causando muito danos, eles têm financiamento público se a pessoa precisar destruir a casa dela, se a pessoa precisar reconstruir a casa dela, né? Vê um furacão, destrói a casa da pessoa, ela tem direito a refinanciar a construção da casa no mesmo lugar. Pois agora eles estão pedindo para construir a casa 10 quilômetros para dentro. 10 quilômetros para dentro. Esse é o grande debate. Eu não quero que seja do mesmo lugar, porque eu não quero ficar reconstruindo 3 vezes. Eu prefiro que você faça para dentro. Então, ainda que o governo federal lá esteja num discurso negacionista, lá dentro eles já estão fazendo política pública. A minha pergunta é assim, e aqui dentro, como que é o diálogo dessas questões, né, do impacto das mudanças climáticas nos oceanos? Como que tem sido isso em relação ao Estado? Como que tem sido o diálogo do que vocês estão trazendo? Começando por aqui. Olha, do ponto de vista, eu estou um pouco mais distante do que os meus colegas da mesa com essa questão da percepção, né? Eu diria que não sou a pessoa mais adequada para começar essa roda de respostas, mas é difícil enxergar um mapa como esse que você falou, né?
Provavelmente as empresas petrolíferas também têm um mapa de onde vai ter mais exploração nos próximos anos, né? Talvez a gente tivesse que ter conhecimento disso para conhecer melhor a nossa vulnerabilidade a partir dali, né? Eu passo a palavra para os meus colegas agora, acho que eles vão saber responder melhor do que eu, Pablo. Nessa questão é fundamental, é um desafio para a questão da adaptação. E para isso, a gente precisa de uma política de Estado, não de governo, né? Então a gente tem que ter uma política de Estado que vai durar por décadas para tentar abordar essa questão. E aí a primeira parte dessa questão é justamente aceitar o fato, né? Aceitar as mudanças. Depois disso eu preciso entender as mudanças e entender formas de responder às mudanças, ou seja, estudar, pesquisar, entender, é isso que a gente está fazendo aqui também, entender como o sistema, como os sistemas naturais respondem a essas mudanças. E não só sistemas naturais, mas também os sistemas antropizados, né, ocupados, que precisam responder dessa forma. Então, o exemplo que se deu é um exemplo que é justamente uma adaptação, né? Então, é uma adaptação ocupar um lugar seguro, por exemplo. Uma adaptação reativa é o furacão destruiu minha casa, eu vou reconstruir ela de forma mais segura ou num lugar mais seguro. Então já é uma adaptação em relação a essa mudança. Outras adaptações, né, que a gente vê acontecendo o tempo todo, adaptações podem ser negativas, né? A gente tem vários exemplos, falando de novo do litoral, em que a gente vê adaptações que são ruins, né? São mal feitas, mal planejadas, mal executadas, porque não se entende a resposta do ambiente natural. Por exemplo, a construção de muros, né? Colocar obras rígidas na zona costeira, alterando o balanço de sedimento, acaba tirando mais material, mais sedimento dessa região, ao invés de beneficiar aquele local. Então, localmente, a minha casa eu posso proteger por um tempo, mas o vizinho vai sofrer mais em função disso, porque eu estou alterando o balanço sedimentar daquela região. Então, tem tudo a ver com essa questão de adaptação, né? Entender o sistema e buscar formas de adaptar. E, para isso, eu preciso realmente de uma política de Estado, assim como o exemplo da agricultura que você mencionou, onde a gente tem, então, a previsão para daqui a 50 anos como vai se comportar as áreas cultiváveis no país. Né? Mas a minha pergunta é no seguinte sentido, já começamos isso? Já começamos a pensar nessas políticas públicas? Já estamos conversando com alguém? Tem interlocutor do lado de lá? Como é que está isso? O que eu vejo é muito pouco, é difícil dar essa resposta. Eu vejo grupos trabalhando, né, grupos que abordam a questão, mas eu não vejo muita interlocução justamente nessa questão para chegar nessa política de Estado que possa dar essa resposta. Alô. Bom, a minha opinião é a mesma. O Eduardo tem toda a razão, que o que está faltando aqui é uma política de Estado. Nós temos algumas vezes políticas governamentais, mas de curto prazo, muda a cada vez que muda o ministro, no MCTIC, por exemplo. Está faltando o Andrei aqui, o Andrei Polejac, que poderia até abordar, mas só para dar uma ideia para vocês, como é tênue o nosso envolvimento. No MCTIC, o Andrei é o coordenador do Mar, Antártica e Geociências. São 6, 7 pessoas para tratar todo o assunto para todo o Brasil, e é um trabalho árduo desse grupo. Quer dizer, mas não existe uma infraestrutura. Fazem agora, eu acho, 5, 6 anos que se tem uma discussão de criar um Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, que não vai para frente por motivos burocráticos. Então, tudo isso fica difícil. Nós temos, e temos que se lembrar, nós temos aqui alguns institutos que trabalham com o oceano, mais alguns centros de pesquisa antárticas que estão associados com o tema, mas são muitas vezes ou poucas instituições ou mesmo esforços individuais. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E continua sendo, né? A mentalidade do mar no Brasil ainda é muito tênue.
apesar de toda essa concentração da população na costa. Isso é interessante, né? Ver a transição que a gente está tendo aqui no discurso de uma abordagem mais científica para uma abordagem que se relaciona com políticas públicas. Obviamente, porque tem uma relação inerente entre uma coisa e outra, não só do ponto de vista científico, da política científica, do ponto de vista de financiamento de longo prazo, né? Financiamento duradouro, de ter as estruturas necessárias para se fazer essas pesquisas, seja uma estação meteorológica, seja um supercomputador, seja uma base na Antártica, seja um GPS de altíssima resolução, ou mesmo um jet ski, né, Eduardo? O Eduardo tem um equipamento lá, o famoso Turbulência, que é utilizado para fazer pesquisa na zona de arrebentação. Vocês podem ver como que é arriscado esse tipo de estudo, né? Ou seja, são coisas extremamente importantes, e eu quero usar esse exemplo do Eduardo, porque um dos grandes gargalos... Arriscado e divertido, né? Nesse caso é divertido. Ou... que é uma coisa muito interessante que a gente não se atenta quando a gente fala de elevação do nível do mar, é que tem um R no meio, que é elevação relativa do nível do mar, porque existe uma mobilidade tanto da água quanto das massas continentais. E para que isso possa ser aferido, para que esses modelos que estão sendo mencionados possam ser calibrados, a gente entender se vai subir 1 metro, meio metro, se tantos prédios vão ser afetados, se a agricultura de arroz lá no sul, né, lá na sua terra, né, ela vai ser afetada pela salinização do lençol freático. A gente precisa entender isso. Isso se chama, tem informação de altimetria e batimetria casadas, numa precisão incrível, né, numa precisão necessária para que esse tipo de modelagem seja feito. Isso é uma política pública. Isso está dentro de um programa chamado hoje Programa de Conservação da Linha de Costa. O nome que se dá a isso é Altbat. Esse programa está sendo descontinuado hoje no Brasil. Aqui tem uma mensagem, né, uma reportagem, eu acabei de resgatar aqui, na CBN, uma fala do ministro do Meio Ambiente, dizendo que meio ambiente é assunto de Estado, mas a maneira de cuidar é a escolha de governo. Mais ou menos, né? Porque você tem questões que não podem se mudar de uma forma, né, ser mudadas de um momento para outro, em função da sua inércia, em função das consequências que isso tem. Por exemplo, extingue uma espécie, mata-se uma pessoa por uma barragem que se rompeu por conta de um licenciamento mal feito e um acompanhamento mal feito, que é uma política pública, né? Ou um vazamento de óleo que acontece. Por exemplo, houve um risco muito grande recentemente, agora Ricardo, nesse vendaval que deu na Ilhabela recentemente, faz nem um mês, houve um risco muito grande de um acidente por conta de uma atividade de transbordo de óleo chamada ship-to-ship no canal de São Sebastião. O Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público Federal são muito preocupados com essa situação, em função da qualidade dos estudos que embasaram a autorização para se fazer isso. Então, quando a gente está falando dessas questões, da ciência, né, e das limitações que a gente vai ter um rebatimento muito claro nessa questão das políticas públicas. E aí eu vejo o seguinte, né, o papel do cientista, ele talvez tenha que ser um pouquinho maior, e eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Como que vocês veem o espaço, Jefferson, para que a gente possa ter uma atitude um pouco mais protagonista, ativista, de se colocar de alguma forma, né, para que a gente consiga pressionar governo, pressionar a sociedade e ajudar para que esses caminhos eles ocorram no sentido que o bom senso e a lógica indicam. Peço mim? Pois, por favor. Olha, a grande questão, e há uma crítica bem clara, tem aparecido, é que nas últimas 3 gerações de cientistas no mundo, eles tomaram a posição, eu diria, naiva, inocente, que você fazia isso e não estava envolvido com política, com participação na sociedade, onde você não tinha inserção, que isso você seria, de uma maneira ou outra, ela seria a política. Eu não estou dizendo politicagem, a política em termos que a vida é política.
E é isso que falta, principalmente na comunidade científica brasileira. Nós temos mais atuantes, mais participativos e entendermos que essa ciência agora só vai evoluir. Eu sou um cientista da natureza e vai a crítica a nós mesmos se nós tivermos uma interação muito grande entre os outros ramos da ciência, principalmente as humanidades e ciências sociais, e que nós tenhamos uma atuação, e aí eu vou fazer ao mesmo tempo uma crítica, entender que nós temos que ter atuação política no meio político, fora da inserção interna das universidades. As universidades, por um lado, não podem ser manejadas por sindicatos, partidos políticos, que valorizem a independência intelectual do indivíduo. Mas, por outro lado, nós temos que ter inserção como instituição, como pessoa física, nos partidos políticos, nas políticas públicas. Isso é tão sério que hoje, o ano passado, na verdade, o Conselho Internacional para as Ciências, que é as Ciências Naturais, e o Conselho Internacional de Humanidades e Ciências Sociais se uniu num só conselho. Nós não temos mais essa divisão. Nós temos o Conselho Internacional de Ciências, ICS. Só assim eu creio que nós podemos atingir e ter maior impacto na sociedade, lutar contra esse movimento que já agora é global, anti-intelectualismo, anti-ciência. Ontem mesmo, a ex-presidente da Universidade de Harvard estava falando exatamente sobre esse movimento. Nós estamos vendo crescendo numa velocidade cada vez maior, que é exatamente o avanço dessa ignorância. Então, sem isso, nós não podemos mais ficar isolados. Eduardo? Concordo com essa posição e coloco essa questão de ter que trabalhar em grupo para tentar alcançar tomadores de decisão e, dessa forma, é uma pressão, né? Pressão que a gente vê caso a caso, pequenos casos que vai acontecendo, difícil. Algumas experiências a gente tem positivas nesse sentido, né? De conseguir, através da vontade de conservação e junto com a conservação, conseguir tomar alguma ação que previna danos, previna alguma... Acho que tem alguns exemplos mais recentes que eu tenho participado, foi a questão até do projeto do Biota Araçá, que teve essa interação com o Porto de São Sebastião, né, então o Ministério Público e tudo mais, que acabou tirando o licenciamento, pelo menos parcial, de uma obra costeira que iria destruir um habitat. Ou outro exemplo que eu tenho participado, que é na Amazônia, nos recifes amazônicos, né, que também, através de conhecer, mostrar e tentar entender o sistema, a gente conseguiu que o IBAMA barrasse a exploração, de novo, momentânea no local. São coisas que a gente sozinho não consegue fazer, né? Tem que ter uma associação, tem que ter grupos que vão trabalhar junto. Mas, claro, isso são coisas pequenas que, como é governo que muda, equipe muda a decisão. Então, a gente não sabe quanto tempo isso fica e quanto tempo isso dura. Bom, de novo, do ponto de vista da meteorologia, essa argumentação dos impactos sociais sobre o meio ambiente, econômicos, etc., tem sido muito explorada. Até aqui no âmbito da universidade tem aquele núcleo de apoio à pesquisa, né, sobre mudanças climáticas, mas dentro dos muros da universidade a gente precisa levar isso para fora. A gente precisa dar um jeito de fazer uma comunicação mais efetiva do conhecimento científico. Eu entendo perfeitamente essa necessidade que a gente tem que se aproximar desses tomadores de decisão. Existem grupos, né, os cientistas engajados e outros que já estão tentando atuar na política mesmo, e não somente
fazer questão de participar das reuniões das comissões de ciência e tecnologia do Senado e da Câmara, coisas desse tipo, né? Eu acho que a gente tem que ir... alguma vertente, a nossa vertente científica, ela tem que ser traduzida na comunicação do conhecimento científico, através de veículos como a Scientific American, por exemplo, aumentar o interesse nesse tipo de coisa. Fazemos mais eventos como a Semana do Mar, tentarmos conscientizar a sociedade com aquilo que está ao nosso alcance, para que a ciência seja valorizada, para que o lado intelectual seja valorizado. É difícil falar individualmente, né? Então a gente sempre tem que pensar no coletivo mesmo, a gente tem que se associar. Não é que a gente não dependa dos aspectos econômicos, socioeconômicos ou socioambientais, né? Nós estamos dando informações dos impactos, dos efeitos que isso vai sentir. Então a gente tem que tentar ser mais eficiente nessa comunicação, né, para a sociedade. Eu acho que é nesse caminho que a gente tem que tentar seguir. O lado da política, da participação da política é super importante e necessário, mas é árduo, né? Você vai num período, muda as cabeças, muda tudo, mas a gente tem que perseguir isso. Obrigado, Ricardo. Pablo? Bom, de novo, né, como dizendo, fazendo o papel da pessoa que olha de fora, eu tenho o seguinte questionamento, quer dizer, a mudança climática ela é um dado de realidade, né? Ela está acontecendo. A questão é a intensidade com que ela vai se dar, né? No caso aqui dos oceanos, eu tenho vontade de saber o seguinte: o que tem que mudar na nossa relação com os oceanos, entendeu? Em todos os sentidos. Quer dizer, o exemplo mais simples é assim: olha, se a gente parar de usar canudo de plástico, por exemplo, pode ter um efeito positivo na fauna marítima, né? Mas o que mais que a gente vai ter que mudar para a gente conseguir, pelo menos, minimizar esse impacto? Já, né, o nosso tema, né, oceanos e mudança climática, né? O que mais que a gente precisa fazer? É parar de explorar petróleo? O que mais que a gente vai ter que fazer para se adaptar? Olha só, Pablo, do ponto de vista prático, eu acho que o lado da educação fundamental, do ensino médio. Dá para entender literalmente que uma campanha de não jogar canudinho ou de não... ela talvez nem precisasse ser feita, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente não vai parar de explorar o petróleo, né? Eu entendo que por mais que hajam tecnologias novas e vai se buscar queimar até a última gota desse ouro negro, né? Então, tem algumas... Eu acho que a maneira com que a gente tem que encontrar de mitigar ou de se adaptar leva em conta ações individuais que estão passando muito por educação, mas, em compensação, o lado de energia, o lado econômico por trás disso, eu acho que está tão distante da gente, né? A gente tem que fazer campanhas de conscientização, etc., mas atuar frente a isso e achar que não pode mais queimar gás ou explorar petróleo, acho que a gente não teria sucesso fazendo esse tipo de pedido ou de solicitação à população. Pensando nessa linha de o que fazer, né, e o que teria que ser feito, realmente teria que pensar em mitigar. Mitigar seria reduzir emissões, utilizar energias renováveis, né, alternativas nesse sentido, transportes públicos, transporte mais eficiente, transporte elétrico, né, e tudo mais, para tentar reduzir. Concordo com o Ricardo que não vai acontecer, não vai zerar isso nunca, né, não tem como fazer isso até acabar. E, por outro lado, né, isso seria na parte da mitigação, e, por outro lado, a adaptação. Então, a adaptação seria tentar diminuir a vulnerabilidade, né, tentar diminuir os riscos dessas mudanças no nosso dia a dia. Então, já mencionei algumas coisas, né, que nem procurar um local seguro para instalar uma comunidade, instalar uma casa, reconstruir paisagens, habitats, né, então tentar reconstruir o ambiente que o ambiente natural é a melhor forma, né, de proteção costeira, no caso, né, qualquer a um desastre, né, algum evento extremo, o ambiente natural
se eu tiver Recife funcionando, se eu tiver Manguezal funcionando, se eu tiver a praia funcionando, tudo isso vai atuar na melhor proteção possível desse ambiente, né? Mesmo em eventos extremos, mesmo em locais que eu tenho tsunami, essas alterações, elevação do nível do mar, por exemplo, vai deixar a região muito mais suscetível, né, a quando eu tiver um evento desses, um evento extremo desses. Então, tentar reconstruir os ambientes de forma mais natural possível, ou seja, conservação, né, conservação daquilo que a gente ainda tem, né. E pensar em adaptação mais reativa também é a questão de evacuação. Quando eu pensar em inundação costeira, coisa assim, eu tenho que ter um plano para onde ir, para onde sair e tudo mais. Faz parte também da adaptação a pesquisa, né? Então, investir em conhecer o problema e em tentar achar soluções para o problema. Então, isso é fundamental. E a gente sabe que a adaptação vai ter que acontecer de qualquer forma, mesmo se zerasse a emissão hoje, por mais uns 2 séculos aí a gente teria assim, mudanças acontecendo, o nível do mar ia continuar subindo a taxas altas, né, daqui para frente, mesmo se a gente zerasse emissões, que não vai acontecer. Mas a adaptação, então, tem que acontecer de qualquer forma, né, vai ter que ter essa adaptação. Posso só tirar uma dúvida no que ele falou? E tem algum lugar, alguma sociedade que já está fazendo isso que você falou? Quer dizer, que é reconstituir ambientes naturais de costa com o objetivo de conservação, de mitigar? Sim, sim. Acontece na Europa, tem várias experiências onde se tenta, até áreas que foram reclamadas, né, onde se construíram diques para segurar o avanço, ou não é nem segurar o avanço, é mais para eu poder avançar em direção ao mar, né? Que é o que acontece muito, né? A nossa ocupação é muito maior do que o mar do outro lado. Existem várias iniciativas de tirar essas estruturas, tirar e deixar o mar ocupar aquele espaço e ir reconstruindo os ambientes, né? Então, isso existe com retirada justamente de estruturas, reconstrução de dunas, reconstrução de praias, tentar reconstruir ambientes recifais, tentar pelo menos conservar mais, né, esses ambientes. Então existem o manguezal também, né? Então existem várias iniciativas onde a gente tenta reconstruir o ambiente natural para funcionar com a melhor proteção possível, né? Isso aí. Jefferson. Bom, não, basicamente os colegas, o Eduardo e o Ricardo abordaram a questão. Eu acho que no fundo, o que falta e que está amarrado à educação é mudança de valores, né? Do que nós queremos da nossa experiência nesse planeta, nesse curto espaço que nós temos numa vida curta, né? E só com isso nós começamos a mudar modelos econômicos, modelos de percepções da realidade e principalmente hoje em dia cada vez mais avançar numa espiritualização mais profunda do que muitas vezes, infelizmente, principalmente nesse país aí, nós estamos com uma tendência de algo muito superficial. Caso contrário, não existem soluções milagrosas, né? Às vezes eu vejo aparecer geoengenharia, como fosse resolver todos os problemas das mudanças do clima, apostar totalmente na tecnologia. Não, nós temos que aprender a lidar com essas questões. Certamente, no caso de energia, nós usarmos todas as fontes possíveis, e o petróleo é uma delas, a nuclear é outra, parar de ter preconceitos. E é claro que nós temos que entender que o planeta é único, indiviso, e nós não temos, por enquanto, né, como dizem, não tem o planeta B. Pelo menos... Por enquanto. Pelo menos nos próximos séculos. Então, essa é uma questão interessante, e muitas vezes eu tenho até conflito, que eu venho da geologia, com geólogos, que eles não entendem, muitos deles não entendem que os processos que nós estamos tratando não é de milhões de anos. Volta e meia eu vejo algum negacionista falando,
Na época dos dinossauros, no Cretáceo, Jurássico, era muito mais quente, era 15 graus mais quente. Ah, é? Cara. O nosso processo que nós estamos tratando aqui, discutindo, é as próximas gerações, os próximos 100, 200 anos. Depois, os problemas vão estar resolvidos. Obrigado. A gente vai ter espaço para, dado o avançado da hora, para 3 perguntas. Peço que as perguntas sejam bem objetivas. A gente tem microfones ali atrás e aqui na frente. Alguém gostaria? Temos também perguntas pela internet, caso queiram enviar pelo e-mail iaresponde@usp.br. Perguntas? Aqui na frente. Fazer perguntas bem objetivas e as respostas também. Bom dia, eu sou Eduardo Gerac, jornalista. A minha dúvida, meio na linha do que o Pablo falou, é básica. Porque uma das coisas que a gente tem muita dificuldade para mostrar para a sociedade que mudanças climáticas é uma realidade é para mostrar exemplos que já estão ocorrendo, que já ocorreram. Porque tudo que acontece, por exemplo, aqui chega onda de frio, onda de calor, a coisa, não, isso, veja bem, tem a variabilidade. Eu sei que é difícil, eu sei que eu estou colocando vocês numa série, mas assim, o que dá, por exemplo, o furacão de 2004, por exemplo, sei lá, o que dá para cravar que já está acontecendo, ou que já aconteceu nesses últimos, aqui no Brasil? Bom, quando a gente fala em ambiente costeiro, é relativamente fácil quando a gente tenta desligar isso da ocupação, que é um fator também que causa, né, que nem eu falei já várias vezes, aí, essa mudança na linha de costa. Mas a gente tem grande parte da linha de costa no mundo retraindo. Então, isso é uma evidência. Se eu tive durante o último século, claro, isso tudo em médias globais, que nem eu falei antes também, regionalmente a gente tem essas mudanças mais locais, né? Mais 20 centímetros de elevação do nível do mar, isso significa retração geral da linha de costa. Não quer dizer que algum outro lugar esteja ganhando terreno em função de mudanças de onda, de terreno, né, das placas mudando também. E com isso a gente vê exemplos. Um exemplo, posso mencionar aqui um exemplo que a gente vai começar a ver cada vez mais. Ano passado, por exemplo, rompeu a Ilha do Cardoso, formou uma nova desembocadura ali no Ararapira. É uma consequência tanto de erosão pelo lado da praia, como o meandramento, né, a curva do canal, pelo lado de dentro lá do canal. Então, dos dois lados, a gente tem uma força que vai forçando, erodindo aquela barreira, rompe e forma um novo canal. Formando um novo canal, isso significa retração da linha de costa, abrir um novo canal, toda a dinâmica do estuário é alterada, muda toda a interação social também, né? A gente tem uma variação, o pessoal que ocupava aquela região teve que sair dali, teve que ser realocado, pescadores que pescavam na região tem que mudar o tipo de pesca, porque agora tem onda que entra no canal, o barco escolar que levava as crianças de um ponto para outro da comunidade para a escola, não consegue mais passar porque tem onda batendo ali, entra mais água salgada, o mangue vai ser afetado, toda a biodiversidade local vai ser afetada também. Então, só um exemplo rápido assim, são casos que a gente vê ao longo do litoral, onde a gente tem retração da linha de costa e com isso várias, né, uma cadeia, uma reação em cadeia de mudanças que acontecem. Vou cortar para. Beleza. Jefferson, só para complementar? Ok. Bom, eu vou falar mais no sul do Brasil. Nós estamos vendo claramente maior dificuldade de penetração de massas de ar frio, um aumento da precipitação no Rio Grande do Sul. Nós temos um aumento claro de temperatura média de 0,6 graus nos últimos 80 anos, mas esse aumento, evidentemente, não é distribuído homogeneamente, ele ocorre mais na madrugada, está mais fácil de sair da cama, porque da minha geração já sente a diferença. E na periferia aqui periferia que eu digo ao redor do Brasil, nós já estamos vendo um estresse hídrico, principalmente no Peru e Bolívia, em alguns povoados, devido a derretimento de geleiras e perda do fator de armazenagem de água. Está se tornando mais instável. Obrigado, Jefferson. O Jefferson facilitou a minha vida, falou na temperatura, né, a questão das manhãs, né, a questão
Se você comparar médias anuais ao longo de estações que tenham medições evidentes, essa questão da mudança, eu acho que a resposta dele me facilitou bastante. Obrigado. Temos tempo para mais uma pergunta, Paulo? A minha pergunta para o professor Jefferson é uma das coisas que pode ser muito difícil para a gente explicar, né? E eu sou uma pessoa que fui muito para a Antártica e faço pesquisa antártica, para um brasileiro, assim, por que o Brasil faz pesquisa na Antártica? E a minha pergunta eu gostaria que você falasse um pouco dessas teleconexões, né? Que a gente acha que só o que a gente faz aqui é que reflete aqui, mas o que está acontecendo na Antártica pode estar mudando o clima aqui no país. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, como é que o seu estudo das geleiras e da Antártica está ajudando a entender o que está acontecendo aqui com a gente no Brasil. Olha, a resposta básica que chega é aquela questão que eu toquei do mito do país tropical. Isso dificulta muito a compreensão do brasileiro, que esse território, evidentemente, não está isolado. E o sistema climático é basicamente transporte de energia dos trópicos para as regiões polares. Um depende do outro. Mas, dito isso, nós temos que entender que toda a circulação da água profunda, e como força o transporte de energia, é gerado embaixo do gelo da Antártica, embaixo do mar congelado das plataformas de gelo. Então, essa variabilidade do dia a dia que nós temos aqui no clima brasileiro depende dos processos que lá estão ocorrendo. E nós também afetamos já com o transporte de poluentes, de outros materiais para aquela região. Dito isso, nós estamos já começando a observar mudanças, como eu falei, na mudança da circulação atmosférica, complexos convectivos mais intensos na região sul do Brasil, que começam a afetar, devido a mudanças nas massas de ar antártica, começam a afetar e vão ter impacto, inclusive, no agronegócio, mudando os ciclos, os momentos de secas, os momentos de cheias. Ou seja, nós não podemos achar que estamos isolados. E, recentemente, nós estamos com pesquisadores do Proantar já trabalhando com a questão do Ártico. O Ártico, para o hemisfério norte, está claro o aumento da variabilidade de maiores períodos quentes e frios. E está começando a aparecer um indício de conexões da variação da cobertura de gelo do Ártico com a precipitação na Amazônia. Ou seja, o sistema todo é casado. Achar que isso que é o mais difícil mostrar para o leigo, que as condições do dia a dia, da meteorologia e do clima não é formado só aqui. Isso também vale uma coisa mais básica. Por isso que eu estou enfatizando o ensino básico. Quantas escolas têm um globo na sua sala de aula? Aquele redondo? Não aquele plano. Não aquele plano. Ah, tá. O globo redondo, o plano fica muito interessante. Só para saber. Assim, aquele redondinho assim, que gira. A percepção do espaço geográfico é uma das falhas básicas. E aí você aparece. Vamos ser sinceros. A comunidade científica tem que ser sincera e começar a falar a verdade no seguinte: existe um monte de sujeitos esquizofrênicos, com falta de percepção, com dificuldade de percepção da realidade. E aí eu vou bater forte na imprensa, que para vender jornal dá espaço para esse tipo de pessoas. Ninguém quer dizer. Nós temos que começar a admitir, existe um falso. E eu acho que esse negócio de politicamente correto é uma das coisas mais prejudiciais que nós temos para o conhecimento. Existe sim pessoas ignorantes, existe sim pessoas com incapacidade de percepção da realidade. Mas existe hoje não, nós não podemos dizer isso. Eu acho que, aliás, se algum de vocês chegarem para um aluno e dizer que ele tem uma deficiência intelectual, você é capaz de ser processado.
nós temos que entender que nós temos uma diversidade nessa população de 7 bilhões de indivíduos e que a compreensão da realidade, a própria percepção da realidade é diferente. E nós temos que entender isso, porque senão nós vamos ficar nos amarrando aqui e voltando, como parece em alguns países desse mundo, querendo voltar para uma idade média, onde parece que para essas pessoas tudo é uma maravilha. Obrigado. São coisas muito mais profundas. Só um exemplo rápido ainda também de conexão, né, que o Jefferson estava falando, a questão de o clima de ondas que a gente tem na costa brasileira é influenciado pelo clima antártico também, né? As ondas que a gente recebe que vão moldar o nosso litoral, elas são geradas a milhares de quilômetros daqui e vêm se propagando até alcançar o litoral aqui, né? Então, uma relação direta também para a zona costeira, né? Obrigado. A gente recebeu 2 perguntas aqui dos ouvintes que estão assistindo remotamente. O João Roberto, da Unespar, lá de Paranaguá, perguntou: qual a contribuição da má gestão de resíduos, em especial marinhos, no mar, para as mudanças climáticas? E a Andresa Martins, da UFSC, Federal de Santa Catarina. Eu sou Andresa, bióloga e doutora em Ciências Humanas, que trabalha pesquisando sobre as dimensões humanas da conservação marinha do programa de Sociologia Política da UFSC. Eu gostaria de saber sobre por que, em sua opinião, representantes governamentais e o público em geral, inclusive internacional, sempre associam ações para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas com ações de conservação em terra. Quero dizer por quê. Se partimos do princípio que os oceanos são tão ou mais responsáveis que as florestas pela absorção do CO2 atmosférico, por que os governantes não estão discutindo na prática ações de conservação nos ecossistemas oceânicos, do mesmo modo que falam do desmatamento, por exemplo? Eu vou tomar a liberdade de responder a primeira e passo a segunda para uma fala bastante breve, para que a gente possa, então, se encaminhar para o fechamento do painel. João, a relação dos resíduos sólidos, especialmente o plástico, com as mudanças climáticas, está muito na sua raiz, na questão da matéria-prima que é utilizada. Então, boa parte, 8% do hidrocarboneto que é extraído do subsolo, ele se transforma em matéria plástica, né? 4% para energia e 4% para a matriz, de hidrocarboneto, para formar o plástico em si. Então, ele está dentro de uma lógica de uma economia baseada em combustíveis fósseis, né? E, com isso, leva-se, num segundo momento, dependendo do modo como ele é gerenciado, a emissão desse carbono para a atmosfera. Tá? Então, existe essa relação. Por outro lado, o plástico ele tem outras finalidades, e, no caso, uma que pode ser entendida como um aspecto positivo é a redução do peso do transporte por caminhões. Então, as embalagens plásticas elas pesam menos. Então, você otimiza o transporte de mercadorias. Isso diminui o número de caminhões, diminui o consumo de combustível, então tem um equilíbrio de outro lado. Se esse equilíbrio ele zera ou não, isso ainda está para ser descoberto. Mas é uma temática que aí a gente tem que dar bastante atenção para também desmistificar questões relacionadas ao plástico sendo positivas ou negativas e em que situação ela seria desvantajosa ou não. Com relação à Andressa, por que não conservar os oceanos? Talvez isso vai ser muito interessante, porque a próxima mesa é sobre biodiversidade. Esse tema vai voltar, né, Paulo? A gente vai discutir isso na próxima mesa, mas seria importante a gente fechar essa discussão aqui com uma reflexão de vocês. Por que não olhar os oceanos como uma estratégia de mitigação? Bom, eu acho que tem a ver com aquilo que foi falado na abertura, né, que o Paulo falou no começo, da nossa cultura pouco marítima, né? Então, a gente vê a floresta, a gente vê o desmatamento, a gente vê isso de forma mais clara, visível ali para a gente, enquanto que a gente olha o oceano como aquela superfície inóspita, né, aquele deserto que a gente acha que sem dar muita atenção para isso, né? Então, acho que tem bastante a ver com essa questão cultural mesmo, de uso dos ambientes. Muito bem. Queria... Antes de encerrar o painel e de agradecer nossos convidados, Pablo, se você me permite, a gente acho que poderia ter uma mensagem final de cada um de vocês em relação a essa discussão. O que vocês poderiam deixar de mensagem para os alunos, para os professores, para os políticos, para a sociedade em geral? Ricardo,
Se puder. Pô, de novo, outra pergunta difícil, né? Eu acho que a gente tem que buscar valorizar todo o aspecto de reconhecimento da importância da ciência, do conhecimento básico. A gente tem que fazer tudo possível, tudo que está ao nosso alcance para que o conhecimento seja difundido, que a gente consiga efetivamente formar recursos humanos capacitados para enfrentar essa temática bastante complexa. Para os políticos, eu não falo nada. Obrigado. Eduardo? A gente tem que admitir os fatos, né? Aceitar os fatos e, óbvio, sempre buscar mitigação das causas do que está acontecendo, mas tem que fazer um bom planejamento de adaptação, né? Então a gente tem que se adaptar a essas questões que, como eu falei antes, vão continuar acontecendo independente do que tipo de mitigação que acontecer. Então a gente precisa ter planos de adaptação mais eficientes e para isso a gente precisa entender o que está acontecendo. Perfeito. Jefferson? Não, talvez a minha postura estoica. Esses processos vão ocorrer. Você pode dar um discurso atualmente de alguns grupos negarem o processo, mas de 10, 15 anos está em marcha, não tem volta, e mesmo que se nós parássemos e toda a atividade industrial, etc., esses processos vão ocorrer e a mitigação é a palavra correta e a adaptação, mas se nada for feito, alguns desastres também vão ocorrer. Obrigado. Pablo, uma mensagem de síntese. Olha, eu quero dizer que eu sou grato à presença de todos por aqui, porque eu acho que é fazendo eventos assim que a gente pode colaborar para mudar, né, esse quadro, né? Quer dizer, a oportunidade de conhecer as visões, o trabalho dessas pessoas, assim, eu acho que é um potencial que tem para a gente melhorar a nossa situação, pelo menos. Obrigado. É fato que fica evidente que existe um fenômeno ocorrendo, esse fenômeno é registrado cientificamente, ele é embasado cientificamente, ele tem consequências, né? E essas consequências, elas revelam claramente que há um custo imenso da inação, ou da não ação, né? Tem que ver quem quer pagar o custo disso e ficar para a história como aquele que deixou de se prevenir e salvar vidas, salvar riquezas, salvar nossa agricultura, salvar nossa pesca, salvar nossa alegria, né? Não só nossa, mas também do planeta. Claro que a gente tem que caminhar no sentido de uma sociedade de baixo carbono, isso não sou eu que estou falando, isso é a humanidade que está falando, dentro dos processos que estão sendo tocados, como, por exemplo, a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que preconizam, inclusive, dando já deixa para a próxima mesa, a necessidade da gente ampliar as áreas protegidas no ambiente marinho, tentando atingir algumas metas. Hoje, no Brasil, a gente tem 25% de área da nossa zona econômica exclusiva protegida. É claro que muitos habitats, muitos ecossistemas, sequer chegam a 1%. Outros, Jefferson, sequer são mapeados para a gente poder fazer essa continha simples. Então, é um desafio tremendo, como bancos de rodolitos, corais mesofóticos, corais de profundidade, que são os temas que o professor Paulo estuda, né? Então, eu vejo assim que a gente tem que trabalhar de uma forma bastante articulada, harmônica, interdisciplinar, integrada e militante do ponto de vista de traduzir essas coisas todas para a sociedade, para os tomadores de decisão. Hoje aqui nós temos a presença de representantes, né, de pessoas que trabalham no Estado de São Paulo, a Marta, a Cláudia, por exemplo, que tem feito essa busca de aproximação entre órgãos públicos e a universidade, né, assim como a gente aqui também está buscando esse diálogo e aprofundar isso para que a gente consiga trabalhar conjuntamente e se ajudar, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa mesa cumpre o seu papel, ela provoca, ela esclarece e ela dá uma centelha, talvez um pouco mais, né, um holofote de esperança para que a gente consiga trabalhar na nossa academia, né, nas nossas pesquisas, e que a gente consiga divulgar e que a gente consiga progredir enquanto sociedade. Muito obrigado. E agora temos um café ali fora para vocês se revitalizarem e voltamos em breve com a próxima mesa. Obrigado.